Você já teve a estranha sensação de estar sendo observado, mesmo estando completamente sozinho? Um arrepio na espinha, um sussurro quase imperceptível atrás da porta fechada, ou aquele relógio que insiste em parar sempre no mesmo horário. Às vezes esses sinais são apenas sinais. Mas e se forem convites? Chamados antigos, silenciosos, que atravessam gerações. Há rituais que não terminam. Cerimônias que, uma vez iniciadas, seguem, mesmo sem ninguém para completá-las. O tempo não apaga o que foi selado com sangue, medo e palavras esquecidas. E o mais perturbador, alguns rituais escolhem seus próximos participantes. Essa história que você vai ouvir é um desses casos. Um ciclo que recomeça sem que ninguém perceba, até que seja tarde demais. Se você já sonhou com símbolos estranhos, ouviu cânticos em línguas que não conhece ou acordou com marcas no corpo, talvez este vídeo seja mais sobre você do que imagina. Compartilhe nos comentários qual foi a experiência mais assustadora da sua vida. Mas antes, prepare-se. A cada palavra você estará mais próximo do centro do ritual. O carro parou com um solavanco na estrada de terra, levantando uma nuvem espessa de poeira. A protagonista, Clara, olhou pelo para-brisa embaçado e viu, pela primeira vez em anos, a silhueta da antiga casa, herdada da avó. O telhado torto parecia inclinar-se para a frente, como se a casa própria a observasse. Havia algo errado com o silêncio daquele lugar. Um silêncio denso, como se algo estivesse prendendo o ar entre as árvores secas ao redor. Ela hesitou antes de descer. O vento cortava a pele, mesmo sob o calor sufocante do fim da tarde. O portão de ferro, coberto por eras mortas, rangeu sem que ninguém o tocasse. Ao atravessar a entrada, Clara sentiu o chão vibrar, sutilmente, quase imperceptível, como se a terra guardasse algum segredo que acabara de despertar. E então, o cheiro. Um odor de madeira podre misturado com algo mais amargo, quase metálico. Ela conhecia aquele cheiro de algum lugar, mas não conseguia lembrar. A porta da frente estava entreaberta, como se a esperasse. Por um instante, ela jurou ver um vulto se afastando no escuro do corredor. Mas ao piscar, só restava o vazio. Clara forçou um sorriso, tentando se convencer de que era só sua imaginação. Pegou a chave no bolso e empurrou a porta devagar, sentindo a resistência, como se algo lá dentro se recusasse a deixá-la entrar. Ou pior, quisesse segurá-la ali para sempre. Os quadros da parede estavam virados para baixo. Todos. Como se os rostos das fotos não quisessem ver o que estava prestes a acontecer. Havia um zumbido baixo no ar, como o som de insetos escondidos nas paredes, vibrando em uníssono. No centro da sala, uma poltrona velha girava sozinha. 1, 2, 3 voltas e parou apontando diretamente para ela. Clara engoliu em seco. Não havia vento algum. Ao subir para o antigo quarto da avó, o rangido das tábuas parecia seguir um padrão. Passos que imitavam os dela, meio segundo atrasados, cada degrau mais pesado que o anterior. Ao empurrar a porta, viu que tudo estava exatamente como deixara na infância, exceto por uma coisa. No espelho, havia uma frase escrita com algo escuro e espesso. Bem-vinda ao início. A noite caiu sem que percebesse. As janelas não abriam, as luzes piscavam como se resistissem de acender. E pela primeira vez, Clara sentiu que não estava sozinha. Não era uma presença física, não ainda, mas havia olhos ali, em cada canto, sob cada sombra. Algo que não apenas observava, mas lembrava. Como se a casa tivesse memória. Como se ela estivesse de volta ao lugar onde tudo começou, mas nunca terminou. Deitada na cama antiga, ela tentou adormecer, mas o barulho voltou. Não eram ratos, nem vento. Eram vozes, sussurrando em uma língua antiga, ritmada. Clara fechou os
olhos com força. E então veio a última coisa antes do sono forçado. Uma batida seca na parede atrás de sua cabeça. Uma batida, 2, 3. Exatamente como quando era criança. Algo estava apenas começando. Na manhã seguinte, Clara acordou com os lençóis, úmidos de suor, embora a temperatura estivesse anormalmente baixa. O quarto parecia ter encolhido durante a noite, as paredes mais próximas, o teto mais baixo. Ao se levantar, percebeu uma estranha poeira escura acumulada sob seus pés. Subiu o olhar e viu, no forro de madeira acima da cama, marcas que não estavam ali antes, círculos entrelaçados, letras invertidas, desenhos que pareciam pulsar. Ela tentou ignorar, atribuindo às rachaduras do tempo. Mas, ao seguir para o corredor, percebeu que os símbolos estavam por toda parte, escondidos, sob a pintura velha, surgindo como cicatrizes que voltam à pele depois de anos. Era como se a própria casa estivesse tentando revelar algo que foi coberto à força. Na cozinha, os azulejos também tinham rachaduras que juntas formavam o mesmo padrão do forro. Clara começou a sentir que estava sendo guiada por essas marcas. Pegou uma escada e voltou ao quarto. Subiu devagar, o coração batendo forte, e tocou a madeira marcada. Ao passar o dedo sobre um dos símbolos, sentiu um calor repentino que queimou a pele. Ela caiu da escada com um impacto, a respiração presa. Mas o mais assustador foi o que ouviu no exato momento do toque. Uma risada abafada vinda de dentro das paredes, baixa, feminina e muito, muito próxima. Assustada, trancou-se no banheiro, lavou o rosto e tentou se acalmar. Mas algo chamava sua atenção no espelho embaçado. Não o próprio reflexo, mas o que estava atrás dela. Uma sombra imóvel, curvada, que desapareceu quando ela se virou. No chão do banheiro, desenhado com o vapor da água quente, o mesmo símbolo apareceu, nítido, escuro como fuligem. O padrão não a deixava em paz. Começou a aparecer em todo lugar, até nos seus sonhos. Naquela noite, Clara decidiu pesquisar. Vasculhou a estante da avó, onde encontrou uma caixa de madeira trancada. Ao forçar a fechadura, viu o conteúdo. Velas usadas, penas negras, uma faca curva e vários papéis cobertos com símbolos idênticos aos da casa. Um deles era um mapa da propriedade, com um ponto marcado em vermelho bem no centro da casa, no teto, no forro. Determinada, voltou ao quarto e empurrou a cama. Subiu novamente com a escada e forçou a madeira. Uma parte cedeu, revelando um pequeno compartimento entre as vigas. Ali, encontrou um pacote enrolado em tecido velho, manchado de vermelho. Ao abrir, Clara viu fotografias antigas, pessoas desconhecidas, todas com os olhos riscados. Atrás de cada foto, datas e uma mesma inscrição. Oferecido, aceito. Os símbolos eram mais do que desenhos. Eram comandos, palavras silenciosas, feitas para despertar algo adormecido. Clara, enfim, entendeu que a casa não a queria apenas como visitante. Ela estava sendo preparada. Os sinais estavam por todo lado. E pior, estavam se tornando parte dela, como tatuagens invisíveis, que agora coçavam sob sua pele. E quando apagou as luzes, o teto acima da cama brilhou por si só, com os mesmos símbolos, dessa vez em um tom avermelhado, pulsando em sincronia com sua respiração. A madeira parecia viva. E o ritual, mais próximo, a madrugada avançava pesada, com um silêncio que parecia esmagar o tempo. Clara, sem conseguir dormir, revirava caixas esquecidas no antigo escritório da avó. Entre livros mofados e jornais antigos, encontrou um caderno de couro escuro, amarrado com um cordão manchado. Não havia nome, apenas um símbolo gravado, na capa. O mesmo que pulsava no teto, agora fixado na memória como uma praga silenciosa. Ela o abriu com cuidado.
As primeiras páginas estavam em branco, mas com marcas de pressão, como se alguém tivesse escrito ali com muita força. À medida que avançava, as páginas começavam a se preencher com letras trêmulas, como se diferentes mãos tivessem registrado suas palavras em desespero. Algumas eram orações fragmentadas, outras advertências. E no meio de tudo, datas, nomes riscados e frases que pareciam ter sido ouvidas, não escritas. Ela ainda está no porão. O fogo não apagou. O que foi chamado não volta por vontade própria. Clara leu em voz alta e algo mudou na atmosfera. O ar ficou mais denso. A lâmpada do teto estalou e o som que veio a seguir não era do mundo comum. Uma voz, sussurrando dentro do próprio caderno. Baixa, cavernosa, murmurando seu nome como se o conhecesse há décadas. Ela o fechou com força, mas a voz não cessou. Continuava, abafada, vindo de dentro das páginas como uma prece reversa, repetida em círculos. Na página central, um novo texto apareceu sem que ela escrevesse. Linhas surgindo sozinhas, como se o caderno estivesse respondendo. Era um diálogo entre entidades, perguntas sobre preparação, sobre oferta, e no centro da página, mais uma vez, aquele símbolo, agora desenhado com o que parecia sangue seco real, como se alguém tivesse escrito ali minutos antes. Ela tentou se livrar do objeto. Jogou-o na lareira da sala. As chamas se ergueram, mas o caderno não queimava. Pelo contrário, as páginas se viravam sozinhas, como se resistissem, como se gritassem em silêncio. Quando Clara tentou se afastar, ouviu passos no andar de cima, passos pesados, arrastados, que não pertenciam a ninguém vivo. O som cessou quando ela subiu os primeiros degraus. No último, à porta do quarto, o caderno estava lá, intacto, com uma nova frase escrita à mão. Agora você também ouve. E então ela percebeu. As vozes estavam por toda a casa, não nos objetos, mas nas paredes, no teto, no chão, como se tudo ali respirasse, falasse, como se estivesse vivo. Naquela noite ela não dormiu, porque mesmo de olhos fechados, Clara ouvia, e as vozes não queriam silêncio. Elas queriam obediência. Acordar deixou de ser um alívio. Clara não sabia mais quando exatamente dormia. Tudo era um contínuo torpor, onde os minutos se arrastavam entre sussurros e batidas nas paredes. Naquela manhã, se é que era mesmo, manhã, ela ouviu algo diferente, um som oco, rítmico, vindo debaixo dos seus pés. Não era o estalo natural da madeira antiga, era uma espécie de tambor abafado, como um coração enterrado, pulsando, chamando. O porão sempre foi um tabu na casa. Sua avó nunca permitira que ninguém o abrisse. Dizia que era um lugar onde o passado ficava preso. Mas Clara já não conseguia ignorar. Pegou uma lanterna, forçou a velha porta de ferro escondida sob o tapete da despensa e desceu. A escada era longa, muito mais longa do que parecia possível de fora. Cada degrau mergulhava o ar em uma frieza cortante, com cheiro de terra úmida e algo doce, enjoativo, como carne estragada. Lá embaixo, o teto era tão baixo que Clara mal conseguia se manter ereta. As paredes eram de pedra escura, cobertas de limo, e mais uma vez os símbolos estavam ali, cravados na rocha, brilhando levemente, sob a luz fraca. No fundo do porão, havia uma porta de madeira trancada com correntes e 7 cadeados. Ao lado, um espelho quebrado refletia nada. Clara passava diante dele, mas seu reflexo não voltava. Era como se o espelho tivesse esquecido quem ela era. Foi então que algo se moveu atrás da porta. Um som molhado, arrastado. Um gemido fraco. Clara recuou, mas o caderno, que trazia consigo quase por instinto, se abriu sozinho em suas mãos. A página marcada mostrava um desenho, aquela mesma porta, e uma anotação escrita com pressa. Não alimente.
Não olhe. Mas ela já tinha olhado, e no fundo dos olhos, algo respondeu. De volta ao topo da escada, Clara quis fugir, mas a porta havia se fechado sozinha. Por um instante, pensou ter visto alguém do outro lado, observando pelas frestas. A madeira da escada começou a ranger, mas os passos não eram dela. Estavam subindo, devagar, um de cada vez, como se algo estivesse atrás dela. Clara desceu correndo, tropeçando e se escondeu entre barris antigos. Mas aquilo parou, esperando, como se soubesse onde ela estava e estivesse saboreando o momento. Na parede ao lado havia algo novo, um símbolo fresco, desenhado com sangue ainda escorrendo. E sob ele, uma pequena inscrição. Você foi escolhida. O sussurro retornou, agora mais claro, como uma voz formada por muitas. Fique, lembre, ofereça. O som vinha de todos, os lados reverberando dentro do peito de Clara, como se sua própria respiração não fosse mais dela. Com um último esforço, ela empurrou uma parede falsa e encontrou uma saída estreita para fora do porão, atrás de um armário encostado. Saiu ofegante, coberta de poeira e algo que preferiu não identificar, mas agora sabia. O ritual não estava preso ao passado. Ele ainda acontecia. E pior, estava incompleto. Faltava apenas o último elo. Os dias deixaram de seguir ordem. Clara começou a acordar em lugares diferentes da casa, mesmo que jurasse ter dormido no próprio quarto. Às vezes, sua roupa estava suja de terra. Em outras, havia marcas em seus braços, como arranhões profundos, ou inscrições feitas à força. As vozes sussurravam não apenas à noite, mas a qualquer hora. Uma em especial se destacava. Alma firme, feminina, chamando-a pelo nome repetidamente, como uma mãe chamando a filha para casa. As páginas do caderno agora escreviam sozinhas. Detalhavam coisas que Clara ainda não tinha feito, mas faria. Instruções precisas, como uma receita invertida. Acenda a vela na linha do círculo. Coloque o cabelo no centro. Não feche os olhos quando ele chegar. Clara não entendia tudo, mas sentia que não podia parar. Era como se seu corpo estivesse sob efeito de algo que não vinha de dentro nem de fora, mas de um outro lugar. Um vazio entre os mundos. No espelho do corredor, sua imagem começou a distorcer. Primeiro sutil, depois grotesca. Um sorriso que não combinava com seus olhos. Uma piscada atrasada. Clara cobriu todos os espelhos, mas a imagem persistia. Nas superfícies reflexivas da casa, nas janelas, na água parada da pia, até nos olhos de um retrato antigo da avó. Ali, aquela figura sorria de volta. Mas não era ela. Nunca tinha sido. Certa noite, Clara acordou no centro da sala, cercada por velas acesas, com as mãos sujas de algo escuro. Não lembrava de ter feito aquilo, mas o caderno dizia: o ciclo foi reiniciado, o sangue aceitou. Assustada, correu para o porão. A porta agora estava aberta, as correntes no chão, a sala interna vazia, mas havia marcas no chão, arrastadas. Como se algo tivesse saído ou sido solto. Do lado de fora da casa, tudo estava imóvel. Nenhum som, nenhum vento, nem mesmo os grilos ousavam cantar. O mundo parecia suspenso, congelado. Ao longe, no campo atrás da propriedade, uma fogueira acesa por mãos invisíveis. E sombras dançando em volta. Clara via sem ver, sentia sem saber. O ritual não era dela. Era dela agora, mas já tinha sido de muitos antes. E seria de muitos depois. Voltando à biblioteca, encontrou uma última anotação da avó. Uma carta nunca enviada. Se alguém estiver lendo isso, cuidado. A casa não é um lar. É um ponto de passagem. Um farol no escuro que atrai coisas que não deviam lembrar que existimos. Clara entendeu. O ritual nunca teve fim. Ele recomeçava com cada nova lembrança, com cada novo nome.
Com cada nova mulher, agora ela sabia demais para sair, e cedo ou tarde esqueceria que houve um antes, como todos os outros, como a própria avó. E quando esquecesse, começaria tudo outra vez. A casa estava imóvel, um tipo de silêncio que não pertencia ao mundo natural pairava sobre ela, como se até o tempo houvesse parado, respeitando algo sagrado ou amaldiçoado. Clara não falava mais, só observava. Seus olhos haviam perdido o brilho, mas em troca ganhado outra coisa, um tipo de conhecimento sombrio, impossível de traduzir em palavras. Ela sabia que o fim estava próximo, mas não um fim simples. Era um ciclo, um recomeço mascarado. A cada noite, a casa parecia se reconstruir. Cômodos que ela jamais tinha visto surgiam do nada. Uma escada que levava a lugar nenhum. Um corredor que terminava numa parede viva, pulsante, como carne respirando. Clara deixou de se surpreender. Agora ela apenas vigiava. Não dormia. Sentia que algo se aproximava, algo grande, e tudo o que podia fazer era esperar. Como um sentinela diante de uma prisão que guarda não um prisioneiro, mas a própria chave do caos. Na biblioteca, os livros mudavam de lugar sozinhos. Um, em especial, sempre reaparecia, por mais que ela o escondesse ou queimasse. Era velho, encadernado com uma pele que parecia humana. Suas páginas se viravam ao vento de um sopro invisível. Nomes riscados, datas repetidas, o dela escrito e reescrito, às vezes com a caligrafia da avó, às vezes com a de alguém que ela nunca conheceu. No canto da capa, as palavras observadora do limiar. Foi numa noite sem lua que Clara ouviu os 3 toques, baixos, graves, na porta da frente. Ela não se levantou. Sabia que quem estava ali não precisava bater para entrar, mas respeitava o rito. Era um jogo antigo, um teatro sombrio. Os toques se repetiram. Agora 7. Depois do 7º, tudo dentro da casa começou a vibrar. Um zumbido constante, quase imperceptível, mas que fazia o sangue pulsar mais rápido. O ar ficou denso, a luz avermelhada e a vigília começou de verdade. Clara acendeu as 7 velas no chão da sala, uma para cada nome esquecido, como mandava o livro. Ficou no centro do círculo, olhos abertos, fixos na porta. Não piscou, não respirou. A porta se abriu sozinha. Uma sombra se formou no vão, alta, de forma indefinida, como se estivesse coberta por névoa viva. A figura não entrou, apenas observou, testava, avaliava. Reconhecia nela algo antigo, um espelho quebrado de algo que já havia pertencido àquilo. Ela se lembrou da carta da avó e entendeu. A vigília não era um ato de resistência, era uma aceitação, uma passagem. O observador não vinha para levá-la, vinha para ver se ela se tornaria parte do todo. A última peça, o sangue final do ciclo, e ela deixou de resistir, não por fraqueza, mas porque havia compreendido. O terror não vinha de fora, vinha do que estava escondido dentro de si o tempo todo. Quando a entidade sumiu, a casa caiu em colapso, mas não desmoronou. Ela simplesmente se dobrou sobre si mesma. As janelas olharam para dentro, as portas viraram olhos, e a escada agora levava para baixo, sempre para baixo. Clara desceu, sabendo que não voltaria, que não precisava voltar. Lá embaixo as outras estavam à espera, todas as Claras de antes. Todas as mulheres do ciclo, e no fim do corredor, uma mesa com um novo caderno em branco, esperando a próxima a vigiar, esperando você. Você ainda está aí? Às vezes, a pior parte de uma história de terror não é o monstro, não é o ritual, não é nem a morte, é a dúvida. Aquele sentimento gelado na espinha que aparece quando tudo está silencioso. E mesmo assim, você sente que não está sozinho. Porque talvez, só talvez, essas histórias não sejam invenções completas.
Talvez existam pessoas como Clara, casas como aquela e ciclos que se repetem onde menos esperamos. Você já sonhou com um lugar onde nunca esteve? Já acordou com marcas no corpo que não sabe explicar? Já teve a sensação de que seus pensamentos não são só seus? Cuidado, o ritual não termina com quem lê, ele se propaga como um sussurro que passa de ouvido em ouvido, esperando o próximo a entender, ou pior, a aceitar. Compartilhe sua história nos comentários, se tiver coragem. Se inscreva no canal, ative o sino. A próxima história pode estar mais perto do que imagina. Talvez bem aí, atrás de você.